A primeira pergunta ali que eu vou te fazer é sobre a sua formação. Quando que você se formou? Onde? Se você fez alguma especialização? Como que foi esse processo de formação sua? Tá, eu me formei em dezembro de 2023, não tem muito tempo. Me formei na faculdade Marta Falcão, aqui na cidade de Manaus, no Amazonas. Eu, hoje em dia, já tenho especialização em orientação parental e estou me formando em terapia cognitiva comportamental para criança e adolescente. Outra pergunta, como que você foi para a área da educação? Como é que foi esse processo de escolha para ir para essa área escolar que é tão, né, diferente, né? Sim, muito diferente, isso é verdade. É até engraçado porque, assim, durante os meus 5 anos de faculdade, eu não tive nenhuma experiência com psicologia escolar. Aqui em Manaus, a gente tem bastante creches e escolas. E eu cheguei a fazer um estágio, fazer uma investigação ali dentro da escola das maiores demandas que os profissionais da escola, ou seja, auxiliares e professores, recebem. E aí eu tava com esse projeto, parecido talvez com esse projeto que vocês estão, né? E como eu conhecia esse meu amigo, que hoje é meu chefe, ele é diretor da escola, eu entrei em contato com ele mesmo no WhatsApp, essa coisa que nem vocês também entraram, a gente tem que meter a cara, então por isso que eu super topei, porque eu sei como é que é. Então a gente fez um trabalho ali para fazer uma intervenção com a equipe. A gente pôde apresentar para a equipe sobre TDAH, sobre autismo, como é que a gente investiga, como é que são os trabalhos dos reforçadores, né? O que é uma AT, uma terapeuta, uma mediação. Então a gente pôde entrar mais nessa demanda, assim. E aí mandamos para a professora e foi isso. Só que eu também fiquei assim, ó, gente, tô aqui, né? Já me formo, qualquer coisa, quiser me chamar. E aí foi quando passou, acho que uns 6 meses, a psicóloga, eram 2 psicólogas na creche que eu trabalho hoje, e acabou saindo. E aí, como ele já tinha meu contato, já tinha tido essa experiência, ele falou, vem fazer uma entrevista. E eu sempre falava, durante esse meu processo da faculdade, que eu não ia trabalhar com criança e com adolescente. Gente, simplesmente, assim, sem romantizar muito, eu só meti minha cara, sabe? Eu só fui. Eu falei, cara, nunca trabalhei com isso, não queria trabalhar, mas eu tava recém-formada, queria trabalhar, queria ter experiência. E aí foi quando eu fiz entrevista de emprego e passei. E aí hoje eu tô como psicóloga escolar e tenho 2 estagiárias. E basicamente foi isso. Outra pergunta, como que é a sua atuação no seu local de trabalho? Quais são as suas funções? Nossa, muita coisa. Eu, basicamente, vamos por etapas. Eu faço todas as reuniões com os profissionais que acompanham as crianças, fono, psicólogo, enfim, todos os profissionais que querem ir até a escola, querem observar a criança na escola, querem fazer uma reunião com a equipe. Eu que participo dessa reunião, recebo esses profissionais. Dou aula do laboratório de emoções, então também sou professora de socioemocional das crianças. Sou supervisora das minhas estagiárias, eu faço o processo de integração dos novos funcionários da escola, faço também reunião com a equipe e senta para fazer estudos de caso. A gente vai integrando a equipe, ó, essa criança hoje tá passando por isso, tá passando por aquilo. Tive uma reunião com a mãe, tive uma reunião com o pai, também faço reunião com os pais. Quando eles querem reunir sobre alguma coisa ou estão com dúvida, basicamente o que eu mais faço é orientar pais. Reunião com as minhas estagiárias, a gente também faz vários estudos de caso, a gente produz bastante materiais também, tem oficinas durante o mês, faço planejamento todo começo de ano, então meu planejamento inclui isso, uma lista que eu mando pros pais comprarem velcro, trazerem garrafa PET, trazerem tampinha, e aí eu vou desenvolvendo com as meninas os meus recursos lúdicos da aula do laboratório de emoções, faço intervenção, então sempre que tem alguma demanda, claro que eu capacito, sempre vou fazendo alguns cursos de capacitação para a equipe, fazendo essas intervenções caso alguma criança se desregule, chora, grita, bica, chorando no meio da sala de aula, comunico pros pais o que a gente tá observando como escola, e além disso as observações, né, então eu sempre falo que a escola é o primeiro olhar que a gente vai ter sobre aquela criança, quando ela precisa de algum acompanhamento. Então, provavelmente, uma suspeita de tela vem da escola. Uma suspeita de um TDAH, ele vem da escola. Então, eu sempre tô ali capacitando a equipe pra gente ter esse olhar, né? Sempre, claro, o olhar vai ser meu, porque eu sou psicóloga e eu tenho um olhar clínico, mas capacitando essa equipe de, ó, isso aqui pode estar indicando alguma coisa. E a gente reúne as informações, chama essa família, encaminha essa criança. Basicamente é isso. Agora eu vou continuar com as perguntas, tá? Então a gente quer saber, assim, de que forma o seu trabalho ele atinge professores, a família, né? A equipe escolar num todo, assim. Nossa, 100%, gente, porque primeiro que sozinha na escola não consigo trabalhar, e elas também sem mim não conseguem. Às vezes eu vou com o meu olhar mais de análise de comportamento mesmo. Então, às vezes, algumas sugestões, elas vêm de mim ou das minhas estagiárias. Então, a gente senta pra conversar sobre essas coisas semanalmente, e, nossa, isso faz toda a diferença, porque quando todo mundo se junta pra poder todo mundo se ajudar, isso faz com que o nosso trabalho flua. Desde quando eu assumi a estar lá na escola como psicóloga, eu insisto em falar que ter uma profissional que entra não com esse olhar de julgamento e apontar todos os erros da escola, mas sim como parceria, faz toda a diferença. Então, eu sempre torço para as profissionais irem com esse olhar de parceria. Não é sempre que acontece. Por incrível que pareça, não é sempre que acontece. Outra pergunta que eu queria te fazer é quais são os desafios e também as facilidades, né, que você encontra ali trabalhando ali na escola, na sua prática, no geral. Tá, vamos lá, desafios, as famílias, assim, definitivamente, gente, não é nem a questão das crianças, assim, eu acho que quando a gente entende de fato sobre o desenvolvimento infantil, a gente vê que, cara, eles estão ali no direito de liberdade poética, sabe, de chorar porque não quer tomar banho, então, assim, essas coisas, eu tenho um olhar muito empático e sempre tento sensibilizar a equipe, e por ser uma creche particular, eles são pais muito exigentes, então acaba que um erro se torna um erro enorme, mas a gente precisa sempre ter essa disponibilidade para eles, no sentido de sentar, vamos conversar, vamos marcar uma reunião, não é assim como você tá vendo, porque eles sempre vão muito armados, né, tipo, mas vocês são escola, como assim, vocês não conseguem lidar com isso? Tem coisa que a gente de fato não consegue lidar. Em 38 anos de creche, escola, bebê bombom, a gente nunca tinha recebido casos de alta-habilidade e superdotação. E só ano passado a gente teve 3 casos. Uma criança de 3 anos com cognitivo de uma criança de 11. Estudar, fui buscar entender, fazer alguns cursos, ler alguns livros, então até hoje, assim, abrindo bastante para vocês, é uma coisa que é uma demanda nova para a escola, então esse é um dos nossos desafios também, ter que lidar com todas as complexidades de crianças neurodivergentes que existem hoje em dia, né, então é basicamente isso aí que a gente lida, e eu acho que esse é o nosso maior desafio. Facilidades. A única coisa que eu acredito que traz uma facilidade é que é uma escola particular, é uma creche particular. Então, eu converso com as minhas estagiárias que
que eu falo, nossa, se eu tivesse talvez numa creche pública, eu não ia ter nem metade disso. Então, primeiro que a gente não ia ter uma psicóloga bem paga, porque aqui no Amazonas não é bem paga, se fosse de um órgão público. Primeiro que não ia ter recurso, como eu tenho, né, porque eu trabalho numa escola particular. Segundo que a gente não ia lidar com pais que têm tantas condições financeiras para fazer um acompanhamento, então isso também é outro ponto. Então, acho que a facilidade é essa. É o quanto que tem coisas que estão disponíveis, infelizmente, para famílias que têm poder aquisitivo e coisas que não estão disponíveis para famílias que não têm. Nessa escola em que você atua, você tem total liberdade ali? Eles te dão total liberdade de você atuar da forma como você acha melhor? Ou tem algum protocolo? Sim, eu tenho total liberdade. Na verdade, quem criou o protocolo foi eu. A creche, escola que eu trabalho, né? Tem outras que é assim, mas aqui eu trabalho, não é depósito de criança. Então, aqui não vai ser um local onde os pais vão simplesmente, porque tem um poder aquisitivo bom, depositar a criança lá o dia todo, vai estar aqui, mas se tiver alguma demanda, a gente vai chamar esses pais. E a gente vai chamar esses pais para responsabilidade que a criança precisa de fazer um acompanhamento, de fazer uma intervenção. Claro que em alguns momentos eles não ficam satisfeitos, né, de serem chamados, porque eles não querem, eles estão pagando, então lidem com isso, mas não é assim que funciona. Então, eu tô ali pela equipe e pelas crianças. Eu sei que vai ter um prejuízo para a equipe, que fica cansada, porque um ano letivo é um ano letivo, e eu sei que a criança vai ter prejuízo também. Então, assim, Nicole, já falando desses acontecimentos, assim, marcantes, nessas coisas que você enfrenta na escola, você pode citar um fato marcante, né, que você encontrou na sua atuação? Olha, acho que o fato mais marcante que eu encontrei foi dessa criança que eu falei pra vocês, de altas habilidades, né? Ele, assim, é uma criança encantadora. Ele sempre foi uma criança diferente. Ele tem 4 anos. A gente teve que avançá-lo 2 salas. Mas, assim, a gente teve, claro, o benefício e o prejuízo disso. Porque era uma criança que tava numa sala de crianças... Ele tinha 4 numa sala de crianças de 7 para 8. E aí ele tinha comportamento de uma criança de 4. E aí a gente passou por reuniões muito difíceis com os pais. Ele, hoje em dia, já tá na escola. A gente passou semana passada ele pro Fundo de 2. Então ele já tá na sala de crianças de 9 anos. Criança encantadora. E eu não tinha ainda visto um caso de altas habilidades de uma criança tão pequena. Eu tive que estudar, gente, porque nada disso eu sabia, pra vocês verem como, assim, a gente ficou, meu Deus, como assim? Essa criança foi uma criança que ele não tá mais comigo, né, porque eu dou aula até o primeiro aninho, que é o ano da alfabetização. Depois do primeiro aninho já vai pra escola, e aí já tem uma outra psicóloga lá, que é a psicóloga do ensino médio, fundamental, das crianças maiores. Mas, assim, foi uma criança que eu aprendi muito, porque ele era diferente, e ele via as coisas de forma diferente, ele escutava as coisas de forma diferente, e muito crítico, e muito questionador, e ele sempre fazia perguntas que nem eu sabia responder, e às vezes quando eu falava de uma forma muito infantil pros amigos, ele já entendia de uma forma que eu precisava explicar mais. Então, às vezes até me motivava a estudar mais a fundo sobre da onde vem os ciúmes pra ele, porque os outros ficavam tipo, ciúmes, tá, quando o papai e a mamãe ficam juntos eu tenho ciúmes. Então, pra ele não, é tipo assim, mas por quê? Então, ele com certeza foi uma criança que marcou muito, dentre vários outros, mas acho que ele foi o que mais marcou. Então, pra finalizar, Nicole, poderia dar algum conselho pra quem quer seguir nessa carreira de psicologia escolar? Nossa, um conselho. Olha, eu acho que pra gente trabalhar como psicólogo escolar, a gente precisa gostar muito de criança e adolescente. Tem que estudar muito, porque a gente basicamente lida com tudo que vocês podem imaginar. E às vezes o processo de investigação, ele deixa a gente um pouco confusa, porque a gente pensa que é uma coisa, depois vê outra, depois vê outra. O outro conselho é ter bastante calma e cautela os nossos julgamentos, né, assim, mentais, em relação à família, em relação à equipe, em relação a essa criança, porque às vezes, por a gente já tá tão programada pra ser aquilo, isso acaba deixando a gente um pouco afobada demais. Então, ter mais paciência, estudar muito, ser essa tia, vamos dizer assim, que de alguma maneira vai, de alguma forma, plantar uma sementinha no coração dessas crianças. Claro que como psicóloga escolar a gente não lida de uma forma clínica, mas a gente lida também de uma forma muito sutil. Então, nem que seja um acolhimento, um olhar, um direcionamento, sempre é uma oportunidade. Quando a gente fala sobre criança e adolescente, sempre é uma oportunidade a gente plantar essa sementinha. Então, acredito que seja isso. E também saber diferenciar as coisas no sentido de o que é meu, o que é do outro. Porque quando a gente é psicóloga escolar, a gente lida com uma equipe, né? A gente lida de uma forma institucional. E lidar com muitas pessoas sempre acaba dando um choquezinho aqui, outro ali. Então, tudo isso acaba que a gente precisa ter uma inteligência emocional a mais para poder saber até resolver alguns conflitos que não são das crianças, mas são dos próprios adultos. E eu acho que é isso. Muito obrigada, Nicole. E é isso. É isso, muito obrigada, tá? Obrigada, gente.